Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe Alaide, Rosimeire, Cícera Amaral, Regiane, Feitosa. Deus abençoe todos vocês, bem-vindos, bem-vindos. Chegamos para a nossa aula de todo dia, meio-dia. E que bom outra vez estarmos aqui. Deixa eu tirar os volumes de retorno aqui. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Vamos lá, me diga primeiro como o nosso sinal está chegando aí, se o sinal está chegando bom, se o áudio está chegando bom, no Instagram também, no Facebook, no YouTube. Me dá essa informação, quase eu desconecto aqui sem querer. Charbel Germanos, Eliezer Tuorek, vamos lá, Reinaldo Ramos, Ama Costa, Michel Procópio, Borges, Adalício. Muito bem, me digam onde vocês estão. Carapicuíba. Deixa eu tomar um tempinho aqui localizando vocês. Brasília. Orlando. Maravilha. Vamos lá. Vamos ver onde é que nós estamos chegando, o que estamos alcançando. Niterói, Santarém, Santos, Florianópolis, Pará, Brasília, Diadema, Ceará, Guaxupé. Muito bem. Deus abençoe vocês. Pastor Rodrigo, Deus abençoe sua vida. Distrito Federal, Mato Grosso, Guanhães, Caçapava, Madelon. Madelon. Irmã Madelon, Deus abençoe, amada. Teresina, Piauí. Já estão de volta em Teresina. Pastor Alex, Inglaterra, Guanambi. Quissamã, Teófilo Otoni. Muito bem, gente. Nós chegamos para a continuação do nosso conteúdo da aula sobre a compreensão da Bíblia, da estrutura bíblica. Me diz aí quem assistiu a aula de ontem. Nova Lima. Me diz quem assistiu a aula de ontem, por favor. Vamos lá. Hortolândia, São Paulo. Estou no povoado Caixão. Delmiro Gouveia, Alagoas. Teugídio Matucê. Muito bem. A aula de ontem, quem assistiu? Na nossa primeira aula, eu fiz um pouco de introdução. Isso foi na terça-feira, introdução bíblica, né? Na aula de ontem, nós falamos sobre história da Bíblia, um pouco de como a história da Bíblia foi construída, como chegou até nós e assim por diante. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Primeiro e o Segundo Testamento. Eu poderia chamar também de divisão literária das Sagradas Escrituras. Quero que você, por favor, pegue caneta e papel e vem com a gente. Vem com a gente, tá bom? Vamos lá. Helena Maciel. Deixa eu falar com vocês. Nós vamos fazer uma sequência de aulas. Essa semana, próxima semana, na outra semana, tá? Até chegarmos no dia 13. Aí, dia 14, a gente dá uma pausa, porque no dia 15 nós vamos ter um grande evento online, a Bíblia. E eu vou compartilhar com você, sentadinho, com a lousa, anotando metodologia de estudo e aprendizado da Bíblia Sagrada. Até porque começou a pregoar-se que só consegue entender a Bíblia quem estuda hebraico e grego. É óbvio, obviamente, quando você tem compreensão das linguagens maternas das Sagradas Escrituras,
você tem uma compreensão mais apurada, acurada, detalhada do texto bíblico a partir da sua linguagem original. Mas, tendo uma boa metodologia de estudo, bem orientado, bem guiado, bem planejado, você consegue compreender a estrutura, as doutrinas fundamentais da fé cristã, tá? Que são importantíssimas para a prática, para o exercício, né, o desenvolvimento da vida cristã diante dos seus desafios. Entende? Então, se inscreve no evento do dia 15, se inscreve mesmo. Se você não se inscreveu ainda, vai subir o link aí. Você se inscreve agora. Para que me inscrever, pastor? É gratuito e é online. Porque eu quero que você se inscreva, porque todas as vezes que eu estiver online, você vai receber o aviso. Porque você vai entrar num grupo de WhatsApp de alunos da Teleios Academy. Você pode se tornar um residente da nossa comunidade bíblica e isto vai te ajudar muito no seu crescimento, no conhecimento da palavra de Deus. Isso é importantíssimo, tá bom? Que Deus nos ajude. Então, nós vamos falar um pouco sobre o Primeiro e o Novo Testamento. Quem está no Instagram vai no link que está lá na bio. Você vai lá no link que está na bio, clica no link, na página principal. Lá no link, você vai abrir uma página com os produtos da Teleios Academy, você escolhe o evento online e se inscreve gratuitamente, tá bom? Gente, nós sabemos que a Bíblia, conforme nós temos em mão, está subdividida em duas partes. A primeira nós conhecemos como Antigo Testamento. A segunda nós conhecemos como Novo Testamento. Tá? Os estudiosos mais conservadores, vamos usar assim a expressão, não utilizam mais o termo Antigo, Velho e o Novo Testamento. Eles utilizam a expressão Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Mesmo porque o Primeiro Testamento é o alicerce onde o Segundo Testamento, ou Novo, vai ser ou foi edificado. O Novo Testamento retrata para nós o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Né? O cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Quero que vocês entendam, antes de eu entrar mais nisto, caneta e papel, antes de eu entrar mais um pouco nisso, deixa eu explicar para vocês que a Bíblia, quando compilada, quando organizados os seus rolos, os seus tomos, ela não foi organizada como Antigo e Novo Testamento. Tá? Isto é, em comparação ao tempo e à história da própria Bíblia, essa divisão é recente. Ou seja, a Bíblia foi dividida em Antigo e Novo Testamentos por volta do ano 1226. 1226. Quem fez isso foi um arcebispo da Cantuária, na Inglaterra. Ele havia sido chanceler da Universidade de Paris, e aí ele se chamava Stephen Langton. Stephen Langton. Repito, ele era arcebispo da Cantuária, na Inglaterra, fora chanceler da Universidade de Paris, e é ele que, a partir do texto da Vulgata Latina, faz a divisão entre Antigo e Novo Testamento, ou Primeiro e Segundo Testamento, no ano 1226. Ok? Então é relativamente recente. O que, por favor, ajuda a desconstruir uma ideia equivocada
de pessoas que dizem assim, isso não vale para mim porque é do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma construção que quem está comigo na mentoria sabe que um livro fecha deixando, vamos chamar de um leque para o próximo livro, dar continuidade. Não obstante, muitas vezes, a distância no espaço e tempo entre um e outro. Estevão, ou Estevão, tá? Langton, que seria Langton, tá? Então, 1226 se faz a divisão entre Antigo e Novo Testamento, ou o que os teólogos, vamos chamar de mais conservadores, né, chamam de Primeiro e Segundo Testamento. É importante saber disto. Por outro lado, essa informação eu quero dar a vocês, já que dei a primeira, a nota, a Bíblia também não foi desenvolvida pensando em capítulos e em versículos. Tá? Ela foi dividida em capítulos. Entre Antigo e Novo Testamento, a divisão aconteceu por volta do ano 1226. Em capítulos, a Bíblia foi dividida no ano 1250. Já não foi mais o mesmo pensador e estudioso que fez. A divisão entre Antigo e Novo Testamento foi feita por Stephen Langton. A divisão em capítulos é feita por volta de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. Ele era abade dominicano e estudioso das Sagradas Escrituras. Em 1250, óbvio, da Era Comum ou Era Cristã. Tá certo? Então, divisão entre Antigo e Novo Testamento, 1226. Divisão em capítulos por volta de 1250. Repito, quem fez a divisão em capítulos foi o cardeal Hugo de Saint-Cher. Ele era dominicano e um estudioso dedicado das Escrituras. Todas essas divisões vão sendo elaboradas e pensadas, na verdade, nós devemos muito a estes homens que se dedicaram a tal feito, porque elas foram realizadas pensando em nós, em facilitar a compreensão e o aprendizado pelo leitor comum. Então, temos que agradecer muito ao Senhor pela dedicação. Alguém está perguntando qual Bíblia isso indica que não tem essa divisão? Só se você for para os manuscritos. Não temos esse acesso. Tá? E repito, a divisão foi feita justamente para facilitar essa compreensão e o aprendizado da estrutura, da organização, da sequência, né? E daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Então, por outro lado, a divisão em versículos já não ocorre também no mesmo período. E, na verdade, a divisão em versículos é estabelecido num momento do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, e do Novo ou Segundo Testamento já é estabelecido em outro momento. Por exemplo, a divisão do Antigo Testamento em versículos foi estabelecida por estudiosos judeus das Escrituras Sagradas, chamados de massoretas. Eles tinham hábitos monásticos, ascéticos, dedicavam sua vida à leitura, ao estudo e à recitação das Sagradas Escrituras, bem como trabalhavam dentro da sua formulação gramatical para desenvolverem, a partir daí, técnicas de ensino. Tá? Então, por volta dos anos 1445, é que a divisão em versículos conclui, a divisão em versículos é concluída pelo Rabi Mordecai Natan, ou Natan. Mordecai Natan, tá? Pronuncia-se Natan, escreve-se Natan. Tá bom? Então, é muito importante a gente entender
que toda essa estrutura, e está dentro da continuidade da aula de ontem, que nós começamos a falar sobre a história da Bíblia Sagrada, isso aqui faz parte da história, né? Então, a divisão entre Antigo e Novo Testamento, 1226, a divisão em capítulos do Antigo Testamento, 1250, tá? Em capítulos. Depois a divisão em versículos, que se dá que se conclui em 1445, Antigo Testamento, e do Novo Testamento, né? Que vai logo imediatamente, dentro do mesmo período, que é um trabalho já realizado pelo francês Robert Detienne. Robert Detienne é quem faz, então, a divisão em versículos do Novo Testamento, para que, no ano 1445, nós tenhamos a primeira Bíblia impressa, quando é inventada a prensa, né? Que a gente conhece como imprensa. Então, nós temos a primeira Bíblia impressa em 1445, quando também ocorre a divisão em versículos. Bom lembrar que a primeira Bíblia a ser impressa completa, com divisão de Antigo e Novo Testamento, capítulos e versículos do Novo e do Antigo Testamento, é a Bíblia de Estudo de Genebra, que foi no ano 1551. Eu tenho ela aqui, mas não vou localizar com tamanha rapidez. Está aqui, ó. Dá para ver aí? Pronto. A Bíblia de Estudo de Genebra é a primeira Bíblia impressa completa, com a divisão em capítulos e versículos. Ok? Antigo e Novo Testamento. E já com a organização da Vulgata Latina por agrupamentos de livros, que a gente vai falar daqui a pouquinho na aula de hoje ainda. Entendido? Então, a Bíblia de Genebra, portanto, é a primeira Bíblia impressa completa no ano de 1551, em Genebra, Suíça. Tá bom? A dificuldade aqui é porque aqui são Bíblias, tá? Essas prateleiras que vocês estão tendo acesso aí na tela são Bíblias, né? Em versões, linguagens diferentes e tal, idiomas também. Mas é base, tem outras ali, mas as ali é porque são grandes demais, não cabem aqui. Então, quero que você entenda, primeira Bíblia, publicada completa, 1551, tá? Pouco depois da Reforma Protestante, que é a Bíblia de Estudo de Genebra, divisão em Antigo e Novo Testamento, 1226, divisão em capítulos, 1250, divisão em versículos do Antigo Testamento se dá a partir dos estudiosos maçoretas, a divisão completa em versículos é concluída por volta de 1445, pelo Rabi Mordecai Nathan. A primeira Bíblia publicada completa com a divisão, conforme nós conhecemos em capítulos e versículos, é a Bíblia de Estudo de Genebra, em 1551. E aí, já dá para terminar a live. Vamos lá. Deixa eu lhe dar mais algumas informações sobre o primeiro e o segundo testamento, para a gente concluir, né? Eu vou pedir para o meu pessoal subir aí o link do evento do dia 15 de julho, uma segunda-feira, porque eu quero que você se inscreva. Eu quero que você se inscreva. Todo dia nós temos aula e conteúdo aqui para você, tá bom? Então, não perde, valoriza, curte, deixa seu like aí. Deixa seu like aí, manda o link para alguém, chama mais pessoas para estarem aqui. Vai lá, eu vou lhe dar aí um minutinho para você chamar mais pessoas para estarem aqui com a gente e você se inscrever. Vamos lá, eu quero ver os números subirem aqui. No Instagram você marca alguém, chama alguém, marca lá e chama para cá, tá bom?
Vamos lá. Todas essas aulas são lançadas na comunidade bíblica Teleios, tá? Todas essas aulas são lançadas na comunidade bíblica Teleios, que você pode se tornar um residente. Faz uma assinatura e você entra na comunidade bíblica Teleios, tá bom? Se você estiver inscrito num grupo que não seja esse grupo do evento, precisa se inscrever de novo, porque tecnicamente, passou o evento, esse grupo deixa de ser ativo, operante, entendeu? Então, se você não estiver nesse grupo desse evento, precisa se inscrever, tá bem? Vamos lá. O Antigo Testamento é normalmente dividido em 4 grupos. Eu gosto de dividi-lo em... Eu gosto, que ousadia, né? Bom, mas pelo meu... Para facilitar a minha compreensão, normalmente eu o divido em 5 grupos, tá? 5 grupos, que não altera em nada, obviamente, pelo amor de Deus. Tá? É porque o que eu chamo de quinta parte do Antigo Testamento, aqueles que traduzem como 4 colocam como sub, é uma subdivisão, tá? A primeira é chamada de lei, Torá, composta de 5 livros que nós conhecemos como Pentateuco. Ok? Isso vai de Gênesis a Deuteronômio. Gênesis a Deuteronômio. A segunda parte é composta pelos livros históricos. São 12 livros, que vão desde o livro de Josué até o livro de Esté. Presta atenção. Estes livros não estão dispostos na nossa Bíblia em ordem cronológica. Por exemplo, pela lógica, o livro de Esdras e Neemias deveria estar junto com os livros de Ageu, Zacarias, Malaquias, porque eles são livros escritos no período pós-cativeiro. É assunto para outra aula, tá? Então, por que eles estão todos aqui nessa parte da Bíblia? Porque eles são os livros históricos, e a Vulgata fez a divisão, agrupando os livros por, vamos chamar de por categoria. Então, nós temos o Pentateuco, que é a lei, os livros históricos, né, os poéticos e assim por diante. Se formos colocar em ordem cronológica, com certeza alguns livros vão ser reposicionados e recolocados naquele lugar que historicamente coincide com o seu lugar. Tá bom? Agora, vejam só. Então, lei, históricos que vão de Josué a Esté, que vão tratar da história de Israel, a entrada em Canaã, a divisão da terra entre as tribos, período teocrático, período dos juízes, né? O monárquico, a história de Israel, a queda da nação chamada Israel, o Reino do Norte, o cativeiro do Reino do Sul, chamado Judá. Tudo isso está nesse agrupamento de livros chamados livros históricos. E é importante conhecer isto por diversas razões, até para a compreensão e bom aproveitamento da sua leitura na estrutura, tá, literária da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Terceira parte que divide o Antigo Testamento são chamados de livros poéticos. Livros poéticos. Aí vai de Jó a Cantares de Salomão. Embora, cronologicamente, o livro de Jó deveria estar, segundo os estudiosos, lá atrás do livro do Êxodo. Porque entende-se que o livro de Jó, os fatos desenvolvidos no livro de Jó, se desenrolaram no período ali do finalzinho do Gênesis, né? Visto que os amigos citados de Jó, por exemplo,
Pelo menos 2 deles são encontrados em Gênesis como descendentes de Esaú. Então, primeiro, Pentateuco, que é o livro da lei, é a Torá, depois os históricos, depois os poéticos, que são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Salomão. Aí vem a 4ª divisão, que são os livros proféticos. Então, alguns estudiosos fazem aqui uma divisão só, profetas maiores e profetas menores. Eu, particularmente, prefiro dividir em 2 grupos, profetas maiores e profetas menores. Para você entender o conceito de profetas maiores e profetas menores, não está se referindo a nível de importância. Está se referindo a período de tempo nos quais estes profetas desenvolveram o seu ministério. Então, os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 4 livros, né? Inclui Lamentações de Jeremias, porque é um livro de Jeremias, e você forma aí 5 livros formando os profetas maiores. Os profetas menores são 12 livros. Vão de Oséias a Malaquias. E aí eu repito, por exemplo, Oséias. Oséias teria que estar lá perto do livro dos reis, cronologicamente, porque Oséias retrata o estado de pecado, de apostasia de Israel, antes que a Assíria invadisse Israel. Entende? Por outro lado, já disse, Malaquias, Ageu, Zacarias, teria que estar mais ou menos próximo dos livros de Esdras e Neemias, porque são do período pós-cativeiro. Gente, deixa eu explicar. Às vezes vocês me perguntam, a Bíblia em ordem cronológica da CPAD é boa? Qual a melhor Bíblia em ordem cronológica? A Bíblia em ordem cronológica é a mesma. A diferença vai estar apenas em quem a publicou. Se tiver algum diferencial, é se alguém colocar assim, Bíblia em ordem cronológica comentada, com notas explicativas. Aí você tem um adendo, que é extra-bíblico, comentando os textos bíblicos. Se essa for a procura, ok. Mas a Bíblia em si, em ordem cronológica, da CPAD, da Editora Vida, não sei se a Central Gospel chegou a publicar, né? Outras. É a mesma Bíblia. Tá? Abacuque é livro pré-exílio, porque Abacuque anuncia a invasão de Babilônia. Alguém perguntou aqui, por isso que eu estou respondendo. Capítulo 1 de Abacuque, ele anuncia uma invasão de gafanhotos. Capítulo 2, ele anuncia uma horda de exército atacando. Capítulo 3, ele clama por misericórdia e avivamento. Marataízes. Ok? Então aí está o Primeiro Testamento. Primeiro Testamento. Vamos ao Segundo Testamento ou Novo Testamento. Profetas maiores, eu disse, vai de Isaías a Daniel, são 5 livros. Profetas menores, de Oséias a Malaquias, são 12 livros. Ok? Novo Testamento. Vamos compreender um pouco da divisão literária do Novo Testamento, que é dividido em 4 partes. Enquanto o Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27 livros. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico com alguns poucos trechos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, o chamado grego koiné, que era o grego popular, o grego que o povo falava. Tá bom? São divididos em 4 grupos. O primeiro grupo é chamado de biografias, ou livros biográficos, que são os 4 evangelhos que trazem para nós a biografia de Jesus, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição,
a formação dos seus primeiros discípulos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinópticos. Sinópticos, que são evangelhos semelhantes. Por que semelhantes? Porque os relatos são exatamente repetitivos, não com os mesmos detalhes. Cada escritor é respeitado pelo seu estilo e pelo público para quem ele escrevia. Porque, por exemplo, Mateus escreve para os judeus. Por isso ele apresenta Jesus como rei. A tese de Mateus é apresentar aos judeus Jesus como herdeiro do trono. Ele é da tribo de Davi, ele é da tribo de Judá, ele é descendente de Davi. Por isso Mateus começa o seu evangelho, o evangelho que leva seu nome, com a genealogia de Jesus. Ok? Já Marcos escreve também para os judeus, mas não para os judeus da Judéia. Ele escreve para os judeus da diáspora. Judeus que estão dispersos, desde os cativeiros anteriores, a judeus espalhados. Então, Marcos escreve para que estes judeus que não são da Judéia, que não vivem na Judéia, conheçam os fatos que se desenrolaram na Judéia naqueles anos. Por isso, Marcos já apresenta Jesus como um servo, um servidor. Porque é assim que os judeus espalhados mundo afora, nas províncias romanas agora, se sentem. Então, Marcos trabalha para que os judeus se sintam identificados com Jesus, como servo. Já Lucas escreve para os gregos. Lucas é um erudito, ele escreve para os gregos, mesmo porque os gregos vêm procurar Jesus. A gente encontra isso lá no Evangelho segundo João, capítulo de número 6, salvo engano. Então, Lucas escreve um texto para os gregos para que eles conheçam os episódios da Judéia e também tenham conhecimento do Evangelho, visto que a cultura grega é a cultura mais influente do mundo, influencia, inclusive, o nosso pensamento, o pensamento ocidental. Tá bom? Então, enquanto em Mateus Jesus é leão, em Marcos Jesus é o boi, animal de serviço, e em Lucas ele é o filho do homem. Por isso o seu rosto é representado pelo homem. Já João tem o propósito de apresentar a divindade de Cristo. João tem o Evangelho segundo João é uma tese. Vamos dizer que é uma tese de doutorado. João está argumentando para os romanos a divindade de Jesus, diante do panteão de deuses romanos, influenciados pelo panteão grego. João está argumentando que Jesus é Deus sobre tudo e sobre todos. Por isso ele começa, no princípio era o verbo. Vem para o Goiás, pastor, irei sábado, se Deus quiser, em Goiânia. Tá? Então, Jesus é rei, é Deus sobre todos. Por isso João começa, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Luzanira, na Bíblia cronológica, o primeiro livro é Gênesis? Sim. Inevitavelmente, até porque Gênesis começa com a narrativa da criação do mundo. Alguém perguntou, como assim, boi? Se você lê Ezequiel 1, Apocalipse 4, você vai perceber que diante do trono de Deus existem 4 seres. Um tem rosto de leão, um tem rosto de boi, um tem rosto de homem. Na verdade, eles têm 4 rostos, né? Um rosto de boi, um rosto de leão, um rosto de homem, um rosto de águia, representando justamente a completude de Cristo, representando a plenitude da divindade. Lá
Em Filipenses 2:9, Paulo diz que em Cristo habitou toda a plenitude de Deus, o pleroma de Deus, a completude de Deus. Vamos lá. Alguém está perguntando se eu já fui em Montes Claros. Eu estava em Montes Claros domingo passado, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Olha que eu não saio dia de domingo, tá? Então vamos lá. A primeira parte são os evangelhos, os livros biográficos. Já passei aqui, já expliquei até mais do que eu pretendia para hoje, né? Já tem 35 minutos de live. Eu vou dar uma pausa. Eu quero que você vai subir o link aí para você se inscrever para o nosso evento. Isso aqui é só a entrada do que nós vamos compartilhar no evento online. É só a entrada, tá? Então, se inscreve agora. Você que está no Instagram, como o Instagram não recebe aí o link, você vai lá na página principal, a Ama Costa, vai na página principal, lá está bio e tem um link. Clica nesse link, vai abrir uma página com todos os produtos da Teleios Academy. Aí você clica lá no evento online. Tá bom? É isso aí, irmã Fátima. Eu ministrei na Missão Apostólica ID, Família Apostólica ID, Apóstolo Walter. Sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, um seminário que nós fizemos lá. Vamos lá. Segunda parte do Novo Testamento é o livro histórico, que é o livro dos Atos dos Apóstolos e que traz para nós o primeiro período da história da igreja primitiva. Depois nós temos as epístolas, que é a terceira parte que subdivide o Novo Testamento. As epístolas, ok? As epístolas, anota. As epístolas são subdivididas em 4 grupos. 4 grupos. Epístolas eclesiásticas, que são 9. Epístolas pastorais, que são 4. Epístolas universais ou gerais, que são 7. E uma diatribe. Vou explicar. As 9 epístolas eclesiásticas são aquelas epístolas enviadas para as igrejas. Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Tá? As epístolas pastorais são aquelas epístolas enviadas para pastores, como as de Paulo a Timóteo, a Tito e a Filemon. As epístolas gerais são epístolas que foram enviadas para todas as igrejas por tratar de assuntos gerais da fé cristã, dos fundamentos bíblicos e doutrinários. Então, aqui nós temos Judas, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Tiago, que são epístolas universais. E uma epístola que é chamada de diatribe, que é uma carta aos hebreus dirigida aos judeus convertidos. A construção do raciocínio do autor é pegar fundamentos da lei, ritos, trazer para cá e mostrar para os cristãos judeus que tudo que a lei preconizava se cumpriu em Cristo. Tá? Então, o propósito da Epístola aos Hebreus, que também é uma tese, é uma dissertação, defendendo, construindo o raciocínio de que tudo que o Antigo Testamento falava se cumpriu em Cristo. Ok? Quarta parte do Novo Testamento é o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Tá? É o livro do Apocalipse. Aí está a estrutura do Primeiro e Segundo Testamento. Essa live fica salva, pastor? Essa live fica salva, essa e todas, na comunidade bíblica Teleios. Tá?
Você vai lá no Instagram, se você desejar, clica lá no link que está no Instagram. Vai se inscrever para o evento, pastor, estou no Instagram e quero me inscrever para o evento, o que eu faço? Quando você clicar no link que tem lá no Instagram, vai abrir uma página com todos os produtos da Teleios Academy, você vai se inscrever no evento, e aí, se você desejar, você se torna um residente também na Academia Teleios, na comunidade Teleios. Mas se inscreve para o evento, vai subir o link aí de novo, vai subir aí o link novamente, né, no YouTube e Facebook, tá? Vamos lá. Deus abençoe. Deus guarde vocês. Deus proteja vocês. Tá? Salva na comunidade bíblica Teleios. Como eu disse, você pode se tornar um residente da comunidade bíblica Teleios. Vai lá, na página principal do Instagram, clica no link, abre a página com os produtos, você vai encontrar lá a comunidade bíblica. Quero me inscrever no evento, pastor. Esse evento eu não vou perder por nada, porque esse evento vai chacoalhar minha mentalidade. Clica no link que está subindo aí, porque você vai começar a estudar a Bíblia e entender. Em nome de Jesus, Deus vai te ajudar. E eu, na medida do possível, vou te orientar nisto, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Boa tarde.